Quem diria? Quarta-feira e tem jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Partida da 10ª rodada ficou solta no calendário entre Botafogo e Ceará. Todo mundo querendo subir na tabela, se aproximar dos líderes. E o Igor Dorileu já está lá no Newton Santos para trazer informações ao vivo aqui no Jogo Aberto. Igor Dorileu, aquele bom dia, e que dia bonito tá aí no Rio de Janeiro, hein? Já traz os detalhes aqui no programa, queremos saber tudo de Botafogo e Ceará. Botafogo, Botafogo. Um belo dia, realmente, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, um confronto direto do Campeonato Brasileiro, o 9º contra o 10º colocado. Os dois times estão bem coladinhos ali na tabela, com 15 pontos. E quem vencer entra no G6 e pode ir para essa parada aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, dentro dos clubes que se classificam, dentro da região dos clubes que se classificam para a Libertadores. E essa vai ser também uma noite especial para os botafoguenses, uma noite de despedidas. Primeiro do time que vai fazer a última partida antes de viajar para o Mundial. A delegação embarca no domingo rumo aos Estados Unidos, então o torcedor vai poder dar aquele último apoio antes dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA tão esperada. E pode ser também a despedida de 3 jogadores marcantes do estádio Newton Santos, 3 atletas que estão sendo negociados. O Jair, o cuiabano e o atacante Igor Jesus, eles devem se transferir para o Nottingham Forest da Inglaterra assim que acabar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, então não devem mais atuar aqui no estádio Newton Santos. O Igor Jesus, que inclusive volta a ser uma opção para o técnico Renato Paiva hoje, depois de ser poupado na vitória sobre o Santos no último fim de semana. Bom, se tem gente saindo, tem também gente chegando. A diretoria já se movimenta em busca de reposições e ontem anunciou o meia Álvaro Montoro, argentino de 18 anos, que é considerado uma joia, revelado na base do Vélez Sarsfield. O zagueiro Caio Pantaleão, que estava no Krasnodar da Rússia, já está no Rio de Janeiro, deve ser anunciado em breve também. E aí o Botafogo busca outras reposições, já tem proposta na mesa para um jogador bem conhecido aqui do futebol brasileiro, o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras, que está no Benfica. O Botafogo tenta a compra desse atleta. E um outro bem conhecido dos botafoguenses que pode retornar é o goleiro Gatito Fernandes. Ele pediu para ser negociado com o Cerro Porteño no início da temporada, mas quer voltar, já pode compor o elenco nesse Mundial de Clubes. Para isso, precisa rescindir com o clube paraguaio. Então, o Botafogo com muitas saídas, outras chegadas, mas também tendo essa partida importantíssima mais tarde aqui no estádio Newton Santos contra o Ceará, até por conta dessa despedida, desse clima de despedida. A expectativa é de um bom público, pelo menos 20 mil torcedores devem estar aqui mais tarde no estádio Newton Santos, apoiando essa equipe que não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, ainda se acertando ali sob o comando de Renato Paiva, mas vem de 2 vitórias seguidas, vem numa crescente e busca então se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o Ceará vem de derrota para o Atlético Mineiro em casa e busca a reabilitação na competição. A gente preparou uma matéria contando então como chegam Botafogo e Ceará para esse duelo e também explicando melhor essas movimentações do Botafogo nessa janela de transferência. Pelo lado do Botafogo, mandante da partida, lembrando que essa negociação está chamando atenção e SAF é isso, é lucro. Eles colocam dinheiro para ter depois o lucro e não querem esperar muito. Então imagina só, o zagueiro Jair é muito jovem, veio do Santos, o Edu deve conhecer bem. O cuiabano, que era do Grêmio, foi pro Botafogo, estourou, tem físico de jogador europeu. E o Igor Jesus, já convocado para a seleção brasileira, é um cara que tem jogado bem, tem mostrado que voltou a ter uma grande fase. Então, se tiver que vender, vão vender. Mas aí tem negociações, o Arthur Cabral, que muitos clubes do Brasil já quiseram, poderia retornar. Anunciaram também o Álvaro Montoro. Ronaldo, o que você acha disso tudo? O Botafogo é um time que perde jogadores, mas quando você menos espera, contrata também. E é uma forma de você também instigar o atleta, né? Acho que você também valorizá-lo, isso é importantíssimo, mas de você colocar ele num patamar legal também. Falou, se você render aqui 100% como a gente espera, você pode ser negociado. Agora, o torcedor fica meio assim, né? Que gostaria de ter um time forte, de ter um time sempre ali brigando para vencer campeonatos. Mas eu acho que é tem um lado bom aí, que é de você sempre colocar todo mundo em primeiro lugar, todos os atletas em sinal de alerta. Quem ganha é o clube. E a gente aqui falou, né? Eu lembro muito bem que a gente falou assim, falamos aqui que o John Textor estava muito quietinho, né?
Aí ele vem, já vende 3, já contrata um. E esse centroavante que tá chegando, o menino é bom, hein? Esse Álvaro, ele é bom, ele é bom. E é jovem, 18 anos, vem da Argentina, do Vélez. Então acho que instiga assim, e movimenta bem o clube. E o importante é títulos, porque com títulos ele vai acalmar a torcida. É o único jeito. Só que aí é que tá. O Botafogo esperou a vida inteira pela Libertadores, ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro. É o atual campeão das 2 principais competições. Cicinho, é difícil manter o mesmo nível, ainda mais com esse nível de negociações, jogador saindo, jogador chegando, mudando a característica do elenco, inclusive o Arthur Jorge, que era o comandante, que foi embora para o futebol do Catar. É difícil, Renata, mas você vê o ótimo planejamento também, né, do Botafogo, não somente na SAF que injeta dinheiro, mas em quem faz a sondagem dos jogadores, né, porque o Botafogo perdeu peças importantes da temporada passada, como Luiz Henrique, Almada, né, e conseguiu repor a altura. Você vê que os jogadores que estão aí, estão dando conta do recado, o Botafogo está brigando em todas as competições. Então é assim, a questão do torcedor não cria expectativa para transformar um ídolo, porque SAF não permite isso. SAF ela injeta dinheiro e quer o retorno. Então o jogador fez uma temporada boa, vai ser vendido. E o Botafogo se prepara dessa maneira. O importante é montar a equipe competitiva. E o Botafogo tem feito isso. Vamos pensar o seguinte, Edu, já eliminou fácil o capital da Copa do Brasil, já vai jogar com a LDU porque conseguiu a classificação no Grupo A, junto com o Estudiantes na Libertadores. É um time que vai disputar o Mundial agora e no Campeonato Brasileiro subiu, cresceu na tabela e se vencer hoje o Ceará pode chegar ali no G6, ali fazendo uma campanha bem interessante. Bem interessante e o que a gente esperava do Botafogo, né? Por mais que perdeu jogadores importantes, né? Mas agora a gente vê que o Botafogo começou a dar resposta dentro do campo. Até porque também chegou um treinador novo, até ele se adaptar, a conhecer todos os atletas. E isso requer um tempo. Só que no futebol esse tempo é meio complicado, é meio doloroso, porque as críticas vêm, né? Todo mundo cobrando o Botafogo, porque como você bem disse, Renata, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro. Então isso traz uma cobrança maior. Mas eu vejo que o Botafogo, com a chegada do Álvaro agora Montoura, é um jovem jogador talentoso que vai potencializar muito a equipe do Botafogo, porque é um jogador que o Botafogo não tem, as características que ele está trazendo com ele. Então o Botafogo, com certeza, aí, nesse segundo semestre, vai brigar por todas as competições que for disputar.